muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós. Viaje no tempo. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Time Thinkers e dessa vez para conversar sobre um dos temas mais vibrantes da atualidade. Se você alguma vez já se preocupou com a sua privacidade, com a proteção dos seus dados pessoais, chegou o momento de você tirar todas as suas dúvidas com um dos maiores especialistas do assunto, o nosso amigo Marcílio Braz. Um camarada que tem um currículo invejável, porque ele vem da área jurídica e também tem uma experiência de 25 anos na parte de tecnologia da informação e gerenciamento de projetos, numa gigante, né, da informática, um dos grandes players mundiais da tecnologia. E ele hoje está à frente, está capitaneando uma iniciativa chamada Privacy Academy, que promete levar conhecimento, treinamento e toda a preparação necessária para os profissionais da privacidade. E ao meu lado, para conseguir fazer com que essa conversa ela flua, né, no nível que merece, eu tenho nada mais nada menos do que o meu companheiro de Time Thinkers, o grande advogado e professor André Cabral. E por que não dizer também empreendedor, né, André? Idealizador da tecnologia. A gente tenta. E aí, André, que tema, hein? Que tema e que honra ter aqui Marcílio com a gente, né? Marcílio, ele resiste à nomenclatura que eu digo, mas para mim é o papa do LGPD nacional, né? Verdade. É a pessoa que eu acho que visualizou antes de todo mundo a importância que esse tema teria e é aquilo que a gente conversava, né? Para muitos, essa história toda, desde o GDPR, né, parecia tão distante, parecia tão longe. E a primeira dúvida que eu tenho, Marcílio, é justamente essa. Quem tem que se preocupar com a LGPD? Aí, vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. E a sua privacidade. Vamos lá, Marcílio. Quem Primeiro teria lugar, que se bem-vindo, preocupar? né? Nosso muito Time obrigado, Thinkers. Assim, queria agradecer Satisfação bastante enorme. a vocês a honra de poder estar participando desse projeto de vocês aqui, muito legal, né? Não agora, não sou mais de vocês, nosso, porque fui convidado por vocês e estou fazendo parte também. Só esclarecendo aqui, dando um spoiler, a empresa gigante da informática é a IBM, né, que normalmente a Rabai fala todo, né, assim, 25 anos de IBM, talvez ele esqueceu, ficou só em 25 anos. Eu quis deixar você falar. Pra variar, lógico, claro. E aí, pessoal, estou muito feliz em poder estar tendo mais esse espaço para a gente poder discutir e fazer a conscientização a respeito dessa lei, porque, respondendo já a tua pergunta, quem vai ser atingido por essa lei? Mais ou menos 208 milhões de brasileiros, ou seja, todos nós, né? Ela é uma lei que ela chega, na verdade, para tirar um atraso, né, que eu posso dizer assim, do Brasil em relação ao resto do mundo de cerca de 40 anos. Então, na verdade, a gente está fazendo agora uma retomada de uma coisa que já existe lá fora, não é nada novo, né? A gente tem uma mania de achar que as coisas no Brasil aqui são novidades sempre, que são tomadas, né, de parede que não existem em outro lugar do mundo. Não é o caso. Na verdade, o que a gente está fazendo agora realmente é tirar um atraso, por assim dizer. E ela afeta todo mundo, por quê? Porque todos nós, cidadãos, temos nossos dados e nós somos os titulares, somos os donos desses dados. E na condição de dono desses dados, a gente tem que saber o que vai ser feito com ele. Você tem uma carteira... Harari, né? até fala do dataísmo, né? Dataísmo. Harari é o Yuval Harari, né? Do Sapiens, do Homo Deus. Diz que hoje nós somos reduzidos a dados. Sim. E, de certa maneira, eu brinco muito, sempre dizendo que André não existe mais. Quem existe é meu CPF. Ninguém me pergunta meu nome, me pergunta meu CPF. Se você quiser... Veja só, eu tenho uma formação... Eu tenho uma formação técnica, como o Rabai falou, jurídica também, né? E também sou gerente de projetos. Mas eu tenho um lado, e eu atuo basicamente com o mercado, mas eu tenho um lado muito forte acadêmico também. Se você for puxar para esse lado daí, aí eu vou ter que falar de digital twin, entendeu? Vou ter que falar de deísmo, e aí a gente vai entrar, assim, num podcast que tem que durar umas 2 horas para poder falar sobre isso aí. Mas, basicamente, hoje a gente é uma representação, nós somos nós e nossas circunstâncias, e aí, no caso, uma circunstância digital, né? Que é a tua replicação no mundo digital. Mas, voltando um pouco antes dessa... O impacto da LGPD, a gente está bem preocupado, os advogados, sobretudo, as empresas. Sim. Eu acho que é o seguinte... eu já entendi, assim, que todo mundo vai ser impactado. Exatamente. Agora, eu pergunto na perspectiva do mundo dos negócios, certo, dos empresários. A gente começa a ter um buzz, né, aquele zumbido, assim, isso, de que alguns negócios vão ser muito afetados, outros nem tanto. Vamos lá. Com relação... Eu achei muito bom, muito oportuna a expressão que você utilizou. Afetados sim.
não há como pensar que uma lei que ela vai chegar, como eu estou falando, que ela é uma tendência mundial há mais de 40 anos, que ela está chegando agora aqui no Brasil, né? Uma regulação específica nessa área, que ela não vai afetar, ela não vai inviabilizar negócios. Isso é uma coisa que é muito importante. Já é muito bom, porque... né? Já tranquiliza todo mundo. Não, com certeza. Porque existe há uma tendência muito grande, aí vem aquela coisa do fatalismo, entendeu? Aquela coisa assim de achar que é o fim do mundo, é o Armagedon. Multas. Com relação a essa questão das multas, você sabe, inclusive, qual é, assim, eu sempre digo que as multas são um detalhe. O grande problema, né, não é você levar uma multa, o grande problema é você deixar de ter cliente porque você não está em conformidade e o cara que te contrata, ele não vai contratar uma pessoa que não esteja em conformidade. Eu conheço gente que pode passar o resto da vida pagando multa, mas eu não conheço nenhuma empresa, né? Exatamente, mas eu não conheço nenhuma empresa que viva sem cliente. Então, assim, esse é um ponto importante. Mas só voltando um pouco, e eu sei que esse ambiente para instigar, o empresário, digamos assim, ele vai perder clientes porque justamente ele não sabe proteger os dados desses clientes? A lei, o que é que ela estabelece? Né? Ela estabelece que as empresas, elas, na condição de pessoas que estão guardando os direitos, guardando os bens, no caso, os dados, meus dados, ela tem responsabilidade com relação a isso. São as controladoras, no caso. A lei chama de controlador. Então, a gente teria três entidades nessa lei. A gente tem o titular do dado, somos todos nós, né? Tem o controlador, é aquela pessoa que ela coleta os dados e ela decide o que é que ela vai fazer com os dados. Ela tem o poder de decisão. E você tem aí na outra ponta os operadores, que seriam as empresas, no caso, que fazem tratamento de dados a partir do comando do controlador, tá? Então, você vê que a coisa fica meio que centrada no controlador. Mas sempre lembrando, isso não foi uma lei criada para as empresas. Ela foi uma lei criada para garantir os direitos dos cidadãos. É óbvio que as empresas vão tirar vantagem disso, inclusive no momento que elas são obrigadas, para poder se adequar, a rever uma série de processos. E, com certeza, na hora que elas vão rever esse processo, elas vão ver um bocado de jabuticaba, o jabuti em cima do coqueiro, que está lá há 500 anos aquele processo, ninguém sabe para que serve. E aí, na hora que você rever... né? Exatamente. E aí, na hora que você vai rever, você vê, pô, isso aqui está errado, eu poderia fazer de um modo diferente. E outra coisa também, você vai gerar economia para as empresas, vai gerar vantagens também. Como qualquer compliance, que a gente sabe que num curto, médio prazo, você tem um investimento inicial, lógico, mas no curto, médio prazo você tem um retorno sobre investimento muito rápido. Então, só para duas buzzwords, compliance, André, e ROI. Você acabou de falar duas buzzwords que interessam ao nosso público. Eu ia até lhe perguntar isso, Rabai. Você não vê a LGPD como uma grande oportunidade de compliance? Sim, a LGPD ela não somente tem uma estrutura muito forte primeiro em segurança da informação, em rever todos os processos de hardware, de software da empresa, de segurança da informação, né, a InfoSec, como também tem a questão do atendimento específico à legislação, no primeiro momento de adequação, mas também de controlar os processos futuros e prevenir perdas, prevenir situações de fraude, prevenir situações no qual a empresa vai ficar em desconformidade técnica. E uma coisa muito importante é o seguinte, que é o seguinte, hoje, se tem um vazamento de dados, né, vaza um dado seu, o que é que acontece aqui? Nada. Pois é. A empresa, ela simplesmente fica impune. Salvo raras exceções. De ações judiciais. Exatamente. Raras exceções, como, por exemplo, que o Ministério Público do Distrito Federal, né? O Ministério Público de Minas Gerais, recentemente, no caso de farmácias, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Farmácia Araújo, lá em Minas. Exatamente, de Minas. Então, assim, salvo esses casos, multas hoje, milionárias. né? Mas ainda quem... Do dano que efetivamente foi feito. Mas aí é onde entra o compliance. O que é o compliance para quem está nos ouvindo? O compliance, né, quem está nos vendo e ouvindo, o compliance nada mais é do que estar em conformidade, é seguir regras. Mas para seguir regras tem que ter um planejamento, porque nem sempre a empresa, todos da empresa, todo o público consumidor e os trabalhadores, né, os colaboradores, os externos, eles estão na mesma página. Então é importante esse trabalho preventivo e consultivo, porque alguns danos não têm como ser reparados e até afeta a reputação das empresas. Então por isso que a gente vê o compliance tão em alta, que significa uma expressão em inglês, né, que significa, na verdade, nada menos que estar em conformidade. E o ROI, que Marcílio referiu-se, é a questão do retorno após o investimento. Muita gente vê a questão do LGPD como um grande investimento e uma grande trabalheira, mas é como ele mesmo falou, vai ser um momento de se rever todas as práticas, né, relacionadas à privacidade. Exato. E assim, a gente tem que estar atento para o seguinte, no momento que a empresa
ela está fazendo, que a gente tem uma lei que ela obriga as empresas a estarem em conformidade, a gente, na verdade, está fazendo uma coisa muito engraçada, que é o seguinte: hoje, se você perguntar para qualquer empresa se meus dados são seguros, ela vai dizer que sim, né? Só que ela não consegue demonstrar isso. E um dos princípios da lei também é justamente a accountability, é você conseguir demonstrar isso daí. Tem né? Então não basta só... no momento certo. Eu costumo dizer que é o seguinte: eu acho que essa lei, e eu acho que a grande parte das leis... Só uma ideia, Marcílio. Aquela ideia do CEO da Cisco, né? Só tem 2 tipos de empresa no mundo. Isso. Acho que já sofreram um incidente de segurança, de informação, e acho que sofreram que não sabem, né? Eu costumo dizer, inclusive, eu não sei qual é a abrangência daqui do podcast. Como é podcast, hoje em dia é para o mundo todo. Digo que a abrangência é global. Então, pronto. Então Time Thinkers for the World. Pronto. Então eu vou usar a mão dos meus regionalismos e do meu jeitinho, que eu sou um advogado não muito convencional, dizer que o que eu digo normalmente em palestra, né, que vazamento de dados é feito Gaia, né? O último que sabe é o dono da empresa, né? E efetivamente é isso que acontece. Dificilmente chifre. o cara é o chifre, né? Né? Mas enfim, é a traição. Então, assim, por quê? Porque dificilmente a empresa ela consegue ter noção disso, salvo quando ela sabe, através de uma notícia no jornal, ou um hacker vai lá e publica alguma coisa, alguma evidência que ele conseguiu acessar o sistema no Twitter, como a gente vê de vez em quando. Então, assim, um ponto importante com relação ao que a gente deve levar com relação à lei é o seguinte: no momento que a gente passa a ter instrumentos legais que fazem com que as empresas se responsabilizem e tenham que mostrar e demonstrar esse compliance, isso é importantíssimo. E eu sempre falo que, se a gente for tentar resumir, né, em 3 pilares essas leis de proteção de dados, a gente pode levar basicamente o seguinte: o consentimento, a transparência e consentimento e transparência, eu sempre esqueço. Finalidade. E a finalidade, tá? Objetivo. Porque vamos pegar um exemplo bem prático, pessoal. Eu sou advogado, mas assim, eu sou advogado, acho que já bem no estilo do Time Thinkers, né? Quer levar a coisa disruptivo. Assim... eu não gosto muito desses buzzwords, não. Um deles é disruptivo. mas agora é um conceito legal, hein? Eu já sei. Tem na lei das startups. Mas eu tenho o direito, enquanto cidadão, de continuar fez achando feio esse A gente fez aqui o último podcast, né? Foi sobre o primeiro podcast, foi sobre empreendedorismo, startups e a palavra disruptiva, que está na lei exatamente. complementar 163. Eu continuo não gostando, mas enfim... Mas a questão que eu coloco é o seguinte: vamos imaginar o seguinte: alguém chega para vocês assim, eu quero pegar... Vamos lá, você está com o seu carro parado aqui na frente e alguém vai lá e pega seu carro e some com ele. Isso é furto, né? Então, assim, por quê? Ele não está pedindo para você um carro. Então, assim, a primeira coisa é o seguinte: você tem um bem, é seu carro, e você não deu consentimento para que a pessoa fosse lá utilizar, tá? Estou fazendo essa comparação, mas para os mais jurídicos, a gente tem que pensar que a gente está falando de direitos indisponíveis, tá? E que são direitos da personalidade. Então, a comparação é só para o povo que não é do direito, é o povo do esquerdo, beleza? Então, vamos lá. Então, alguém pega teu carro sem pedir para você. Ele não está pedindo teu consentimento. Então, assim, isso é uma coisa básica. Qualquer vai pegar uma coisa de outra pessoa, você pede, né? Por favor, você pode me emprestar isso aqui, você pode me dar isso aqui. Isso é questão de consentimento. Aí a pessoa vai e diz assim, eu preciso fazer, eu quero pegar teu carro. Beleza, vai fazer o quê? Não posso contar, não. Espera aí. O carro é meu? Você vai fazer um negócio com o meu carro e você não vai me dizer o que é que vai fazer? Não, eu faço questão de saber. A gente tem a transparência. Então, assim, a empresa coleta meu dado, eu preciso saber, né? E, por último, a questão da finalidade, tá? Então, por exemplo, se o cara chega e diz assim, olha, eu vou pegar teu carro, tá? Pediu consentimento, vai fazer o quê? Vou assaltar roubar um banco. Né? Aí desvirtuou totalmente. Aí você tem que dizer assim, bicho, então faz assim, vai de Uber, né? Deixa meu carro aqui, não me bota nessa roubada não, né? Então, assim, pessoal, essa é uma maneira que eu consigo ver mais prática para mostrar para as pessoas que a gente tem esse poder, a gente tem esse direito e ele tem que ser respeitado. Pode dizer que a LGPD empodera o cidadão nesse sentido. Empodera totalmente. Só para a gente fechar muito rápido, uma última dúvida que eu não queria deixar de expor muita gente falava da LGPD como uma necessidade de investimento em relação, parece, à questão de hardware ou de maquinário, digamos assim, de equipamentos, mas me parece que é muito mais investimento em treinamento, em pessoas, né? Sim. A questão, o elemento humano em segurança da informação, via de regra, ele é o elo mais fraco, tá? Então, assim, é inegável que vai haver necessidade de comprar equipamento, de comprar software, de fazer uma série de coisas mais... O treinamento, ele não somente é uma questão que é interessante ser feita, mas ela vai ser demandada a exemplo do que é feito lá fora. Muita empresa vai ter que mudar a sua cultura. Exato, é uma questão cultural. E assim, você vai ter que treinar 100% dos seus colaboradores, tá? Isso ainda não está previsto, mas se a gente olha para lá fora,
A lei europeia, a GDPR, ele prevê isso aqui. Muito provavelmente a LGPD, quando a autoridade estiver em vigor, ou melhor, funcionando e com regulamento, vai se exigir. Então, assim, não é uma questão de, eu faço ou não faço. Então, você vai precisar fazer, tá? Para você poder garantir que as pessoas têm como na lei de transparência, toda a questão de responsabilidade fiscal, e você tem a questão da lei de corrupção, que você tem que garantir que as pessoas sabem, sim. Né? E uma última questão também, que é rápida, é a questão também da oportunidade profissional. Então, como muitos profissionais, muitos colegas, não somente da área jurídica, mas da área de gestão, por exemplo, têm dificuldades hoje em conseguir postos, né, de trabalho prósperos, eu acredito que uma grande função, que é a função do Data Protection Officer, né, do encarregado de proteção de dados, vai dar um aquecido, DPO, né? O famoso DPO, né? Ou encarregado de proteção de dados, vai dar uma aquecida no mercado jurídico. Você vê isso como algo concreto? Vejo sim, e vou além. Eu não acho que somente que a criação do DPO, do cargo do DPO, ou do encarregado, que eu particularmente acho muito feio, ficou quase o office boy dos dados, mas enfim, a questão do encarregado, né, do DPO, como uma carreira, como possibilidade de carreira. Então, por exemplo, o cara está fazendo direito, ele faz direito para poder, no final, advogar, ele faz direito para poder fazer um concurso para juiz, tal, ou ele faz um para que uma seja... nova oportunidade. E aí o cara agora pode fazer direito para, no final, ser DPO, né? Isso é um ponto. Só que tem um outro lado também. A gente tem que parar para pensar o seguinte, tem um ramo do direito praticamente nascendo no país. Então, toda uma linha de advogados que vão trabalhar no consultivo, que vão trabalhar no contencioso, eles também estão podendo agora olhar para isso aqui como você olha para a propriedade intelectual, como você olha para outro ramo do direito. Então, não é só uma oportunidade para o cara que quer se aprofundar nisso e ser um DPO. Ele quer ser advogado de IPI e de privacidade, ou só de privacidade. Você está abrindo muito leque. Aí Exato. Você vai ter que ter professores, você vai ter que ter a cadeira, disciplina. Né, e qual é o primeiro passo, Marcílio, para ter uma formação nesse campo? Eu acho muito bom fazer meu curso. Né? Não, pessoal, agora assim, eu tenho um curso, eu criei a Privacy Academy, a ideia foi justamente para poder... Que é o primeiro parceiro da IBM para treinamento sem LGPD no Brasil, né? É o único parceiro na IBM, da IBM, dedicado exclusivamente na capacitação tanto na lei brasileira quanto na europeia. E também a gente é parceiro do Exim, que certifica uma empresa holandesa, que ela faz certificadora. O que eu recomendo, de maneira geral, é o seguinte: primeiro, você tem um celular nas mãos, você tem uma arma, você tem um negócio chamado Google. Procura informação. Informação está em todo canto. Eu ontem estava até conversando aqui, e André gostou achou engraçado uma frase minha, que eu digo o seguinte, que informação, ela nasceu para ser livre, é feito passarinho, né? E eu brinco dizendo que eu sou do IBAMA. Cara, informação bateu na minha mão, eu passo para frente. Porque quanto mais gente tiver acesso à informação, mais a gente consegue fazer essa coisa rodar. Informação Vamos poder, acabar né? com os feudos intelectuais. Isso é uma grande... Não tem nada a ver com o século XXI esse negócio. Tá uma coisa disruptiva, meu amigo. Se a economia é compartilhada, informação mais que tudo tem que ser para totalmente. Então, assim, por favor, primeiro procurem no Google nessa coisa e depois, pessoal, procurem se capacitar. Tem muitos cursos já de colegas muito bons. Slogan, né? Já temos um slogan. Liberta a informação. Free data. Free data. Free as a bird. Free as a bird. Bom demais. Muito bom, então, gente. Mais um episódio incrível, né, do Time Thinkers. É um prazer enorme, André, estar aqui com você, estar aqui com nossa equipe e recebendo, então, um amigo como Marcílio Braz, que é um cara pioneiro, desbravador e disruptivo. Olha, então, isso é promessa. Ele querendo ou não, tá carimbado. Antigamente me diziam que era doido, agora dizem que eu sou visionário. Visionário. Isso aí. Valeu, Marcílio. Na próxima vez, a gente conta com você para falar um pouco mais sobre privacidade e proteção de dados. Até o próximo Time Até o Thinkers. próximo Time Thinkers.